Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 14. Os fluidos. As curas. 31. Conforme já vimos, o fluido cósmico universal é o elemento que forma tanto o corpo físico quanto o perispírito, os quais são simples transformações deste fluido. Pela sua natureza, o fluido cósmico universal, condensado no perispírito, pode oferecer princípios reparadores ao corpo físico. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo doente uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura ocorre mediante a substituição de uma molécula enferma por uma molécula sadia. Portanto, o poder curador estará na razão direta da pureza da substância inoculada. Mas ele depende também da energia da vontade, e quanto maior for essa vontade, mais abundante será essa emissão fluídica e maior será a força de penetração do fluido emitido. O poder curativo depende ainda das intenções daquele que quer realizar a cura, seja ele homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicamentosas alteradas. 32. Os efeitos da ação fluídica sobre os doentes variam muito de acordo com as circunstâncias. Essa ação algumas vezes é lenta e solicita um tratamento prolongado, como acontece no magnetismo comum. Outras vezes ela é rápida, como uma corrente elétrica. Existem pessoas dotadas de uma força tal que realizam curas instantâneas em certos doentes, valendo-se para isso apenas da imposição das mãos ou exclusivamente do ato da vontade. Entre os dois pontos extremos dessa faculdade existem infinitos graus. Todas as curas desse tipo são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido que desempenha o papel de agente terapêutico, juntamente com seu efeito, está subordinado à qualidade e às circunstâncias especiais. 33. A ação magnética pode se produzir de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação está subordinada à intensidade e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente e sem intermediários sobre um encarnado, seja para curá-lo ou para acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Ver Revista Espírita de fevereiro de 1863, abril e setembro de 1865. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos fornecem ao magnetizador e que este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá ao fluido humano as qualidades que lhe faltam. O auxílio dos espíritos em tais circunstâncias é às vezes espontâneo, porém, o mais comum é que o magnetizador solicite esse auxílio. 34. A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode ser desenvolvida pelo exercício. Mas a faculdade de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara e o seu grau máximo deve ser considerado excepcional. No entanto, em diversas épocas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que possuíam essa faculdade em grau muito elevado. Nesses últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não pode ser contestada.
As curas desse tipo repousam num princípio natural e o poder de operá-las não constitui privilégio. Essas curas não ocorrem fora das leis da natureza e de milagrosas somente possuem a aparência. Nota de Allan Kardec. Exemplos de curas instantâneas relatadas na Revista Espírita. O Príncipe de Hohenlohe, médium curador, dezembro de 1866. Sobre as curas do Sr. Jacob, outubro e novembro de 1866 e 1867. Simonet, médium curador de Bordeaux, agosto de 1867. O Alcaide Hassan, ou A Bênção do Sangue, outubro de 1867. O Cura Gassner, médium curador, novembro de 1867.